E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, Direito, Gestão e Negócios, Engenharia e Arquitetura, Engenharia e Indústria e Educação e Licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com o uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional. São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá! Estamos iniciando mais um podcast Gestão em Pauta com o Cláudio Luve, o seu programa executivo. O programa está indo ao ar todas as quartas-feiras, às 15 horas, no canal do YouTube Pode na Rede. E, durante a semana, no canal 527 da Claro, cidades do Alto Tietê e também em Guarulhos. Quero primeiramente agradecer a Deus, a toda a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, Associação Brasileira de Recursos Humanos e a PG Portugal, Associação Portuguesa de Gestão das Pessoas, e os nossos patrocinadores, a Zuc Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria, Remuneração Estratégica. Hoje, o nosso bate-papo é sobre macro tendências do direito do trabalho para 2025. Estamos aqui com o Dr. Alan Franco, ele é CEO da Franco Souza Advocacia, advogado trabalhista e palestrante. Dr. Alan, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui no programa. Boa tarde, Cláudio. Prazer é todo nosso. Queria agradecer você, a Rede Alto Tietê, seus patrocinadores. Muito obrigado, é sempre um prazer. Poxa, é uma honra ter você aqui, né? A gente já vinha conversando aí. E o tema que a gente vai abordar aqui, tenho certeza que você, com a sua experiência, com o seu conhecimento, vai contribuir bastante aí, né? Mas, doutor Alan, fala mais sobre você, sua carreira, sua jornada, né?
Bom, eu fui funcionário público durante um período, saí pelas portas da frente, graças a Deus. Fui ser advogado corporativo de algumas empresas, né, onde eu tive a oportunidade de participar, encabeçar grandes projetos junto à Petrobras, CCR, Nova Dutra, né, enfim. E ali eu acabei adquirindo algumas experiências muito interessantes, né, como advogado corporativo. E graças a Deus, adquirindo boas experiências, hoje eu tenho o próprio escritório de advocacia que fica aqui em Guarulhos, fica situado aqui numa travessinha da Paulo Facini, e a gente atende 100% as empresas, né? O nosso foco são as empresas, né? Voltados para a área do direito do trabalho, seja no preventivo, seja no consultivo. E esse aí é um tema muito importante e necessário, né, doutor Alan? Sem dúvida, sem dúvida. Hoje nós temos uma demanda, né, muito alta dentro de um contexto de ações trabalhistas, né? Hoje nós temos uma sociedade que realmente é litigiosa. Nós temos um volume muito grande de ações trabalhistas, mas o que eu percebo é que, para o RH, nós temos alguns diferenciais, né? Esse trabalho em conjunto, um trabalho próximo, um trabalho de cooperação, focado em soluções. Obviamente que o RH, assim como o jurídico, né, estão em prol de uma empresa, quando se unem, a certeza é sucesso. Então, assim, existe aí e também a importância da conexão entre o jurídico e o RH, então, nesse contexto aí? Sem dúvida. E minha carreira, ela iniciou de uma forma muito interessante. Eu saí do funcionalismo público, né, e fui para o mundo corporativo. Fui ser advogado CLT. E eu percebi que o RH, ele tinha uma demanda, um volume de demandas muito altas, né? E eu tomei a iniciativa de falar, não, eu preciso trabalhar mais próximo do RH justamente porque ali estão as demandas. E ali surgiu um fato muito interessante, uma história, que existia um paradigma, né? Existia uma história que ninguém podia demitir cipeiro. E era um empreendimento, era um ramo da construção civil, e percebemos que esse tal cipeiro tinha um cunho muito sindical, né? Era um revolucionário dentro da empresa e atrapalhava muito mais do que ajudava, né? E conseguimos nos aproximar do RH, fazer um bom trabalho em conjunto. O índice de reclamação trabalhista nesse empreendimento foi 0, ao contrário, nós tivemos uma ação trabalhista que nós movemos contra o cipeiro, porque ele entregou um atestado falso. Então, assim, era um volume de atestados muito grandes. E aí, para mandar alguém com estabilidade, para haver uma demissão, precisa ter uma ação judicial, que se chama inquérito de apuração falta grave, e graças a Deus ali nós tivemos êxito, né? Mas foi um trabalho em conjunto. Veja, a importância do RH estar conectado com o jurídico é que nós temos alterações legislativas constantes, né? Muitas. Vide a NR1, que agora nós temos uma alteração de 2024 que entra em vigor, e mais para frente eu quero falar um pouquinho dela com um pouco mais detalhes. Mas essas mudanças legislativas, elas acontecem quase cotidianamente. E o trabalho em conjunto com o RH, pelo menos o nosso trabalho como advocacia, é de cooperação, né, de trazer soluções. Tanto é que os métodos que nós usamos é follow-up, é o PDCA, reuniões de brainstorm, justamente focados em soluções. Não simplesmente aquele advogado que fica atrás da cadeira esperando as reclamações trabalhistas chegarem. Ao contrário, nós temos um perfil de ir à fábrica, de entender os porquês, né? Muitas vezes as demandas chegam num e-mail. Ok, mas a gente tem que entender de fato como aquilo que acontece, né? Então, nós temos um perfil muito proativo, muito parceiro, né, nesse sentido. Então, a gente tem colhido os bons frutos. Poxa, bacana. Então, algo assim, não depois que as ações acontecem, mas algo mais preventivo também, né? Que isso faz todo sentido para uma empresa, né? Evitar que ações aconteçam, né? Sem dúvida, sem dúvida. O preventivo, eu já tive algumas experiências de trabalhar com grandes empresas, já no nosso escritório, né? E com empresas que estão começando. Então, a diferença é no gerenciamento, né? Na política de gerenciamento, na visão macro das coisas. Vou dar um exemplo. Eu brinco que ganha processo quem tem prova, não quem tem razão. E muitas vezes o RH... vamos usar o exemplo da reclamação trabalhista. Chegou uma reclamação trabalhista, obviamente que o advogado vai ler aquilo e vai fazer um checklist. Olha, preciso de tais documentos. Mas 50% das questões ali envolvem fatos.
Então, além de uma escuta muito ativa, nós temos também algo propositivo, algo mais investigativo. O porquê que aconteceu, e muitas vezes a gente chega à conclusão que o fato não aconteceu. Então, nós temos, isso é fundamental, alinhamento direto com as empresas em relação ao RH diretamente, principalmente nas questões preventivas. E eu percebo que essa preparação para enfrentar um processo judicial, uma fiscalização do Ministério do Trabalho, fica muito melhor. Fica muito melhor. Com certeza. E você citou um ponto aí, desse funcionário que entregou aí um atestado falso, né? Sim. E, infelizmente, é algo que acontece muito nas empresas, né? Mas até para te deixar aqui, cara, aqui para a nossa audiência, que o advogado trabalhista, no seu caso, que está ali pela empresa, a ideia não é contra os funcionários ou punir os funcionários. É isso. Nesse exemplo aí, poxa, entra o papel do advogado, porque a pessoa agiu de má fé. Seria por esse caminho, doutor Alan? Sem dúvida. Eu não tenho dúvida que tanto o RH quanto todos da empresa, o foco é o bem-estar dos seus funcionários, é trazer uma política de melhorias contínuas, e a gente participa desses processos, né? Validando a documentação, fazendo revisões de contratos, revisões de documentos, né? Então, não tenha dúvida, o foco é sempre o bem-estar e a dignidade da pessoa humana. Isso é um fato. Nossa, sim, é bem importante deixar isso claro, porque que infelizmente eu trabalhei em RH por muitos anos aí, e o que mais a gente recebia era atestado falso. Então isso aí realmente é muito, muito complicado, né? Sem dúvida. Mas é importante ter esse trabalho aí, como você, como advogado trabalhista, realmente aí orientando os RHs, sim, as empresas, fazendo esse trabalho em conjunto, né? Por isso que existe essa importância da conexão do RH jurídico, sem né? dúvida. E porque tem que estar próximo mesmo, como você falou, porque mesmo como você citou também aí, existem muitas atualizações, e tá ocorrendo muitas atualizações. Sim. Então, para o RH ser mais estratégico, ele tem que ter essa parceria com o jurídico, para estar acompanhando aí, né, as tendências que daqui a pouco você vai falar um pouco mais delas, né? Sim. Seria esse caminho, né? De ter essa parceria mesmo, né? Sem dúvida. Acredito que quando a gente fala de gestão corporativa, quando a gente fala de companhias, de empresas, eu tenho uma frase e eu digo isso para donos de empresa. Empresa não tem dono, empresa tem caixa. Seja ela do tamanho que for. Todos os setores precisam dar lucro. É diferente na esfera pública, né? Que o funcionalismo público, ele não precisa pensar dessa forma, né? Então, o mundo capitalista é assim, a gente não vai mudar o mundo capitalista. Então, todas as frentes do nosso escritório sempre passa por critérios mais macros, mais olhando para um todo, né? Não simplesmente para a legislação pura e simplesmente. Então, nas reuniões, a gente faz análise de risco, por exemplo, né? Que é uma ferramenta muito interessante, seja no processo judicial, propriamente dito, né? Quanto vai custar? Quais são as probabilidades desse processo a empresa ser condenada ou não? Então, essa gestão de risco, a gente costuma dizer que gerenciamento de risco está focado em 3 pilares, né? Conter, isolar e negociar o problema. Então, isso vem, né, é uma teoria muito interessante que, na prática, vamos analisar o que realmente é verdade e o que não é. A empresa pagou tudo direitinho, todas as verbas estão... Aí tem lá uma questão, por exemplo, que é muito comum hoje, insalubridade. A gente tem visto muitos processos, principalmente na área de terceirização, onde os reclamantes, né, os ex-funcionários, pedem insalubridade. E tem aí uma máxima, né, no mercado. Por exemplo, a pessoa fez limpeza de banheiro, já tem insalubridade. E não é bem assim. Então, a análise de risco, nós vamos a fundo, entendemos como eram as operações, quais são os EPIs necessários, etc., para que a gente consiga trazer para a empresa essa análise de risco. Ao ponto de falar, fica tranquilo, porque nós temos toda uma legislação a favor, nós temos toda uma parte documental a seu favor. Então, a análise de risco, o preventivo funcionou, né? Então, foi fundamental esse trabalho em conjunto com o RH. A gente falar de gerenciamento de risco é falar de prevenção, né, em todos os aspectos, porque quando chega para o jurídico, geralmente,
e eu falo isso com uma certa propriedade, é que já aconteceu, pelo menos uma vez. Então, geralmente mandam um e-mail, a pergunta assim, se acontecer isso, o que eu faço? Porque já aconteceu. A gente conhece, né? A gente sabe como que funciona a dinâmica. Então, assim, é de suma importância essa parceria. Eu brinco que as reuniões presenciais, eu gosto de reuniões presenciais, principalmente dentro da indústria, dentro da empresa. Por quê? Uma coisa é me falar sobre o setor, uma coisa é eu ir lá ver, uma coisa é a gente identificar, né? E aí a gente traz uma ótica jurídica, porém descomplicada, mais voltada para a prática, né? Com as experiências que nós estamos tendo, porque quando chega no judiciário, o advogado é a linha de frente. Sim. É quem vai representar a empresa, vai falar. Eu tenho um costume, né? Nas audiências, está na lei e o juiz tem que fazer isso mesmo, ele pergunta, as partes têm acordo? Antes de falar não tem acordo, eu justifico. É uma empresa séria, é uma empresa honesta, é uma empresa que pagou todos os direitos, por isso, com todo respeito, nós não temos uma proposta de acordo. Então, a defesa já começa no primeiro momento que nós temos, que nós podemos falar em favor da empresa, a gente já consegue colocar as cartas na mesa, né? Então, é de fundamental importância que a empresa, o RH em especial, tenha essa consciência, né, da importância de entender. Por exemplo, documentação, né? Hoje, os documentos digitais, tudo isso é uma coisa que hoje virou rotina já do RH, não é novidade para ninguém. Mas tem juízes que entendem que determinados documentos não possuem validade, né? Por exemplo. Por quê? Porque podem ser feitos unilateralmente, pode ter sido feito somente pela empresa, não teve a participação, essa assinatura não corresponde à assinatura do funcionário. Então, tem várias frentes, várias camadas que o advogado pode, sim, colaborar com a RH e nós estamos à disposição para isso, eu acredito. Essa é a nossa missão, né? Esse é o nosso sacerdócio. Verdade, é a missão, né, doutor Alan? E quais são as tendências, então, para 2025, né, relacionadas ao direito do trabalho? Nós temos uma infinidade de assuntos, mas eu queria até me limitar aqui, até em respeito ao tempo. Nós temos notado muito claro isso, uma ascensão no número de ações trabalhistas no Brasil, tá? Então eu quero só trazer um dado aqui. São mais de 3 milhões de processos por ano. Recentemente, um ministro do TST, que é a instância maior da Justiça do Trabalho, trouxe a informação que no gabinete dele possui 25 mil processos para serem julgados. Então nós temos uma tendência, né, muito forte das ações, das pessoas buscarem a Justiça do Trabalho. E aí eu retomo o assunto prevenção. Esse é um ponto importante. Muitas vezes as questões, como eu disse, elas envolvem fatos, não simplesmente o direito. Por isso que eu acho que essa combinação RH e o jurídico casa perfeitamente. Por quê? Vou dar um exemplo nessa questão de prevenção e de métodos alternativos de resolução de conflitos. Eu estava como advogado corporativo uma vez e 2 funcionários ameaçando, e aí o carregado queria dar justa causa para os 2 e tal. Perguntaram a minha opinião, eu fui até o RH e falei, o que aconteceu? Falou assim, olha, um vendeu um tênis para o outro e deu um problema lá, enfim, a qualidade do tênis não é tão boa. Mas vocês conversaram, tentaram entender os porquês? Não, a gente vai dar justa causa. Eu falei, olha, deixa eu entender um pouquinho. E eu tenho um perfil mais assim, um diálogo mais aberto, né? Fui lá tentar entender. Como advogado corporativo, tinha certo trânsito livre ali na fábrica e tal. Coloquei os EPIs ali necessários e eu vendi o tênis, mas o tênis é isso. Ele pagou o preço, ok. E quando eu fui conversar com o comprador do tênis, ele falou, o tênis, infelizmente, não apresentou uma qualidade. A sola saiu na primeira volta que eu fui dar. Falei, tá, então voltei lá no outro funcionário, falei, você consegue devolver o dinheiro para ele? Não, consigo. Então, se ele devolver o dinheiro, pedir desculpas, está resolvido o problema? Está resolvido o problema. Veja, um simples ato de empatia, de chegar lá, entender as coisas. Como advogado corporativo, eu estava dentro da empresa e essa solução foi a melhor. Por quê? Eram bons funcionários, não eram ruins. Eram pessoas legais, bacana, produzia bem, etc. Tal.
E a justa causa certamente seria revertida na Justiça do Trabalho. Porque não havia motivos, não houve uma agressão, enfim, houve uma discussão mais acalorada, etc. Tal, né? Então, assim, nem tudo é o direito que vai resolver. E as pessoas acham que ligar para o advogado, não, doutor, tudo bem dar justa causa? Tudo bem, mas está na lei, pode dar justa causa, ok. Mas não, naquele momento não era a melhor solução. Não era a melhor solução. Não era a melhor solução. Então, essas experiências, né, que a gente vem trocando com os RHs, e a gente aprende muito, viu, Cláudio? A gente aprende muito com o RH. Então, nós temos, sim, uma tendência de judicialização. Em 2017, tivemos a reforma trabalhista, né? Ficou bom para as empresas. Eu acho que o jogo ficou mais equilibrado, né? Só que, infelizmente, e eu costumo trazer como reforma da reforma, eu já tenho dito isso muitas vezes, onde eu posso dizer. Foram 2 aspectos que mudaram completamente a reforma trabalhista, na minha opinião, em relação à judicialização. Foi o valor da causa e a sucumbência. Então, antigamente, né, 2017, aquele reclamante que pedisse R$1 milhão e não provasse, ele teria que pagar a sucumbência de 10% sobre o valor da causa. E, infelizmente, nós temos políticas públicas voltadas para o bem-estar da pessoa. Eu não sou contra, tá? Eu sou a favor, sim, como a gente disse inicialmente. Mas eu acho que foi um retrocesso mudar aí esses 2 pontos da reforma trabalhista, que hoje a pessoa pode pedir na reclamação trabalhista, ela pode colocar um valor exorbitante, não há nenhum problema em relação a isso, a Justiça do Trabalho, através do TST, tem reconhecido que é válido, em liquidação de sentença, que vai apurar os valores corretos, e também a sucumbência. Então, ele pode colocar o que ele quiser, se ele perder, ele não paga nada. Então, isso, na minha opinião, é um retrocesso, desequilibra o jogo, né? Porque o direito de ação é de qualquer um pode ir ao judiciário, falar o que quiser, mas tem o ônus da prova, né? Tem as consequências disso. E para a Justiça do Trabalho isso é muito relativizado. Então, por isso que a gente vê uma crescente, e de fato, são 3,5 milhões de processos em 2023, e até outubro de 2024 nós já estávamos passando esse número. Uau! Então, você imagina o volume disso, né? Então, mais um motivo para que a gente possa aprender a ter cultura bem realizada, bem arraigada dentro das empresas, documentos corretos, documentos bem preenchidos, contrato de trabalho, ele pode ser aditado, né? Muitas vezes as pessoas acham que não, mas eu vejo de suma importância a gente usar essa ferramenta, os aditivos de contrato de trabalho, né? Então, coloca ali, por exemplo, o uso do celular no trabalho, né? Hoje mesmo eu estava em audiência na parte da manhã e falávamos sobre isso, o uso do celular no trabalho, né? Primeira coisa que o funcionário precisa entender, que é para a própria segurança dele, né? Aquela pessoa que fica o tempo todo no celular, provavelmente ele está correndo um certo risco, né? Ao mexer uma máquina, sim, etc. Tal. E tem empresas que têm segredos industriais, né? Tem sigilo, né? Sobre as suas operações, desenhos industriais e por aí vai. Então, a gente pode usar ali essa ferramenta que é jurídica, né? Eu brinco que é uma ferramenta jurídica, que fazer um aditivo de contrato precisa ser bem feito, né? Para que tenha validade jurídica, para que não seja anulado pela justiça. Então, a gente vê uma demanda crescente aí, sim, das reclamações trabalhistas para 2025, tá? Outro tema que eu acho que é de suma importância, que começou em 24 e vai ganhar aí uma velocidade em 2025, é a escala 6x1. A escala 6x1, ela é uma realidade constitucional, né? Está lá na Constituição, né? 44 horas semanais, enfim. Essa vamos dizer assim, a fotografia atual. Só que em 2024, nós temos um movimento legislativo que ganhou uma rapidez muito interessante, por isso que eu costumo dizer para as empresas, se atentem a esse detalhe, né? Passou com muita facilidade a primeira camada, né? Então, a deputada precisava de 130 votos, assim, questões de 24 horas, ela conseguiu 171 votos, e isso realmente é um indício que esse assunto vai ganhar força em 2025. E aí tem alguns desdobramentos dentro desse assunto. Não simplesmente a redução da escala
a substituição da escala 6x1 pela 4x3. Se fosse só isso, talvez o empresário teria uma ótica diferente, né? Ok, é um problema só para eu pensar. Nem todos os setores, né, acredito que tenha esse tipo de escala, vide a escala 12x36, por exemplo, enfim. Mas eu fico imaginando o seguinte, o RH ele precisa entender que isso é uma probabilidade. Se é uma probabilidade, ele precisa se precaver. Então, o que eu tenho sugerido aos RHs? Vamos fazer um plano de ação juntos aqui? Então, a gente já tem projetos dentro do escritório para formatar isso. Por exemplo, quem vai dialogar com os trabalhadores a respeito disso? Por quê? Porque já vimos em 2024 empresas sendo paralisadas para tratar desse assunto. Uma greve para falar desse assunto. Quem vai lá dialogar? É o RH? O RH, a gente pode conversar um pouco mais sobre esse assunto, porque você vai um pouco mais e melhor embasado. Então veja o plano de ação. Veja que o assunto, o texto é esse, fim da escala 6x1. Insisto, existem várias camadas aqui dentro. Outra camada. Nós temos a possibilidade de ter um movimento sindical muito mais forte para tratar desse assunto. Por quê? Com a reforma trabalhista, nós tivemos a possibilidade do negociado prevalecer sobre o legislado. O que é isso? O que ficar acordado entre empresa e sindicato vai prevalecer sobre a lei. Então, por exemplo, o sindicato pode tratar esse assunto? Pode. Por quê? Existe um artigo que traz 15 itens, nesse artigo da CLT, que fala sobre os pontos que podem ser alterados nessa via negocial com o sindicato. E a jornada de trabalho é o primeiro. Então, tudo aquilo que não traz prejuízo para o funcionário pode sim, obviamente reservadas proporções de cada convenção coletiva, mas pode ser tratado sim. Então, veja, já nasce aí uma outra frente, né? Eu ter que dialogar com o sindicato de uma forma mais profissional. Por quê? Eu costumo dizer que a gente nunca deve começar uma conversa pelo não. O sindicato vai chegar a perguntar para você, vamos mudar aqui essa cláusula na convenção coletiva para você reduzir? Eu sempre recomendo, vamos verificar, vamos negociar, vamos trabalhar esse assunto internamente, vamos marcar uma próxima reunião. Eu acho que é prudente, né? E aí que tá. Quando a gente fala de escala 6x1, imagina que, seja por imposição da lei, se a lei mudar, ou por uma questão de ajuste com o sindicato, haverá uma diminuição produtiva da empresa. Ok, então eu vou ter que produzir a mesma coisa, porém num tempo menor. E aí, um recado que eu tenho dado para os empresários é o seguinte: nós precisamos equilibrar esse jogo. O diálogo precisa ser mais equilibrado. Por quê? A minha impressão pessoal é a seguinte: tudo que o governo, e eu falo de governo independente de política, tá? Estou falando de anos de política. Sim. Estou falando de anos de governo. Tudo que o governo não dá conta de fazer, ele quer que alguém pague, principalmente o empresário. E, na minha opinião, está errado. Exemplo, educação financeira. Tivemos recentemente N palestras sobre a influência das bets, né, dos jogos digitais, na produtividade, nas relações de trabalho. Mas qual que é o cerne da questão? A pessoa se encanta com aquilo, acha que vai ter um lucro fácil, rápido, e muitos acabam fazendo o trabalho de forma até errada ou não fazem o seu trabalho. Então, porque isso aí afeta emocionalmente, né? Quando a pessoa entra em desequilíbrio financeiro... Sem dúvida. Né? Isso vai refletir no dia a dia dela no trabalho, né? Não tenha dúvida. E entre N palestras que nós tivemos, percebemos o seguinte: a dificuldade da empresa ter que trabalhar esse assunto. E é de fato a pessoa que não tem uma educação financeira. Outra coisa, segurança pública. Eu vou dar um exemplo. A empresa que tinha 3 turnos, né?
ela precisava tomar um cuidado enorme com a questão de segurança pública, ou seja, fora dos muros da empresa. Por quê? Porque a segurança pública não atendia tão bem aquela região, né? Eu falo aqui da região de Cumbica, né? Uma região um pouco mais afastada do centro, etc. Então, veja, tudo aquilo que o governo, na minha opinião, e é uma opinião pessoal, não consegue resolver, ele quer transferir para o empresário pagar. Então, é justo? Não, não é justo. O empresário, ele passa, vamos dizer, entre aspas, muitos perrengues, né? Ninguém vê os perrengues para manter uma empresa, né? Então, quem está, principalmente o RH, consegue enxergar isso, o financeiro, consegue enxergar uma folha para pagar, não é fácil. Eu sou um defensor de empresas porque eu vejo muita injustiça. Não tem uma contraprestação tributária em relação a isso. Então, exemplo, se eu vou diminuir a escala, vou eliminar a escala 6x1, tem que ter uma contraprestação. Eu tenho que ter uma redução de impostos, verdade. Tem que ter uma desoneração na minha folha, né? Caso contrário, eu vou ter que pagar para o funcionário a mesma coisa que eu pagava, mesmo ele produzindo menos. Aí entra um detalhe importante que tem tudo a ver com o RH. Certamente haverá o quê? Excesso de cobrança. Por quê? Você vai precisar que aquele funcionário produza mais em menos tempo. E aí que vai começar os problemas, né? Então, a gente costuma se antecipar algumas frentes. Porque uma coisa puxa a outra, né? É um efeito em escala. Isso, né? Então, de fato, a escala 6x1, ela é interessante. Não costumo comparar países, por exemplo, como a Finlândia, que tem quase 500 mil habitantes, com o Brasil, né? Lá a Finlândia, ela excluiu digitais, qualquer ferramenta digital nas salas de aula. Então, é incomparável, né? A Alemanha com o Brasil. Ah, mas em tal lugar deu certo. Desculpa, a nossa realidade ela é muito diferente, né? Então, a escala 6x1, para alguns setores, ok. Mas eu insisto, é um assunto que virá à tona, sim, virá à tona em 2025. E o RH que tiver uma performance mais profissionalizada, e o profissional de RH que entender isso, e levar projetos, levar ideias para a empresa, desenhar cenários. Se acontecer isso, nós estamos preparados com essas soluções e o jurídico apoia esse tipo de soluções, de projetos, com certeza esse profissional vai ter um diferencial, né? Ele vai conseguir levar soluções, desenhar cenários para as empresas, até falando de custos, né? Quanto custa? Se esse cenário tiver se amanhã a gente for obrigado a aderir uma escala 6x1 aqui na indústria, aqui na empresa, qual que é o custo disso, né? Então, eu vou ter que dividir em turnos para, enfim, ônibus, a gente vai ter que aumentar a frota de ônibus. Então, N situações. E dentro desse aspecto de cobranças excessivas, a Justiça do Trabalho, e a gente tem visto isso diariamente na Justiça do Trabalho, os juízes entendendo que sim, existe aí um dano moral, existe pelo excesso de trabalho, pelo excesso de cobrança, existe sim, a empresa é condenada, né? Então, é preocupante, tem gente falando que não. Como eu sou uma pessoa que prefiro sempre estar um pouco à frente, pensando, e se acontecer, quais são as ferramentas que a gente pode colocar à disposição para os nossos clientes, a nossa sugestão é já desenharmos planos de ação preventivos, né? E não tenho dúvida que há um ativismo sindical assim mais forte, né, para 2025. Eu não sei se você sabe quantas greves nós tivemos em 2024. Nós tivemos mais de 451 greves no Brasil. Nossa, mais de 450 greves? E, detalhe, foram mais de 18 mil horas de paralisação. Mas por que isso a gente talvez não consiga mensurar? Porque ainda não está batendo a porta da nossa empresa. Então, nós temos visto, sim, um ativismo sindical com essas mudanças de governo. E aqui eu posso falar de política sem ser político. Por quê? O RH que tem alta performance, o jurídico que tem alta performance, ele é contextualizado. Ele tem ideia da macroeconomia, do quais são as influências de guerras, quais são as influências de mudança, alternância de governo.
né? Por quê? Porque às vezes isso tem um impacto direto. Exemplo, empresas que trabalham com importação. Mas às vezes tem um impacto indireto, né? O insumo do insumo é importado. Então eu não consigo ver, de fato, na prática, diariamente, os impactos do aumento do dólar. Mas indiretamente, nós temos a inflação, que aumenta o custo de vida do quê? De quem? Do trabalhador. E ele vai reclamar no RH o quê? Meu poder de compra está diminuindo, ou seja, eu preciso ganhar mais. E aí, eu costumo brincar que as greves começam nos vestiários da empresa, não dentro dos sindicatos. Por que eu falo isso? Vou dar um exemplo de um case muito interessante que a gente conseguiu compartilhar com a empresa algumas ideias, né, e trazer soluções. Eu advoguei numa empresa do ramo têxtil, né, indústria têxtil, e lá tinha 3 turnos. E quase 90% dos funcionários eram mulheres. E havia uma preocupação, né? Transporte público. E aí nós começamos a dialogar com a secretaria do município, etc., tal, para que houvesse uma mudança do ponto de ônibus, que estava muito longe da empresa, da portaria da empresa, para que esse ponto de ônibus fosse colocado para mais próximo da portaria da empresa. Uma questão de segurança e comodidade. Ok. Isso demorou. Foram várias reuniões com os entes públicos, com o ente público, né, do município, etc. Tal. E o sindicato ficou sabendo dessa nossa mobilização, tal, e começou a fazer uma campanha, etc. Tal. No final da história, Cláudio, conseguimos. O ponto de ônibus foi colocado praticamente na porta da empresa, gerando uma segurança enorme para os funcionários. Só que no outro dia, o que aconteceu? O sindicato foi lá, parou um caminhão de som falando da conquista que o sindicato fez. E existe um autor que faz todo um desenho, um estudo sobre o sindicato, e ele faz um paralelo, né? Antigamente, o sindicato ele tinha uma postura de herói. Quem ia lá, resgatava os trabalhadores do trabalho escravo, que ia lá, tirava os trabalhadores, melhorando as condições de trabalho. Mas hoje não. Hoje nós temos um sindicato politizado, muito melhor, vamos dizer assim, né? Menos heróico, assim, porque antigamente a gente via muitos erros, né, nas conduções das tratativas. Então hoje o diálogo é um pouco melhor. Mas veja, onde eu quero chegar? Se a empresa consegue identificar os problemas, dialogar com os funcionários, entender quais são as prioridades e começar a se mobilizar, mostrar para os funcionários que todo aquele plano de ação faz parte de uma melhoria contínua, o que vai acontecer com essa mobilização, carro de som, falando que quem conseguiu a alteração do ponto de ônibus foi o sindicato? Obviamente que vai cair em descrédito, né? Então nós temos sim uma ideia que haverá sim um aumento, né, desse ativismo sindical para 2025, né? Nós temos visto as reivindicações e geralmente, né, quando a gente recebe a ligação da empresa, fala, olha, provavelmente vai ter uma parada aqui, etc, tal, vai ter uma greve, e a gente procura entender, né, qual que é a pauta. Na minha carreira, eu vi no Rio Grande do Sul greve de desempregado. Nunca vi isso em lugar nenhum. Eu até imaginei que eu poderia ver isso na Bahia. Mas no Rio Grande do Sul, e geralmente eu pergunto, qual é a pauta? Quais são as reivindicações? Por quê? Porque a gente já conhece a empresa. Esse tipo de reivindicação já tá sendo tratada, né? Então, veja, nós temos as pautas propositivas, né? Que o sindicato quer novas conquistas, quer buscar novas ideias, quer buscar novos direitos. Exemplo, escala 6x1, né? Tem a escala defensiva, né? A pauta defensiva, onde o sindicato vê que há uma iminente empreitada da empresa ali, a empresa está tentando diminuir direitos do funcionário, e uma pauta solidária. Esses são os 3 tipos de pauta que um sindicato geralmente apresenta para uma empresa. E eu não tenho dúvida, né, que a empresa bem organizada, que vai à frente, tem um diálogo direto, entende a prioridade, entende as necessidades, ela sabe qual que é a pauta. Bom, os direitos estão sendo preservados, tudo certinho,
Mas existe sim a possibilidade dessa pauta solidária se tornar um pouquinho mais vista agora em 2025. Vou dar um exemplo. Prisão do Bolsonaro. Existe uma mobilização enorme para diversas frentes sociais irem às ruas para se manifestar. Até aí, ok, tudo bem. Mas não se assustem caso esse tipo de assunto venha para dentro das empresas, né? Porque os movimentos sociais têm uma relação muito próxima com os sindicatos. E o sindicato, por si só, ele tem ali a sua base territorial, sua base de público, né? Os seus clientes, vamos dizer assim, né? As pessoas que compõem ali, que fazem o quórum, são os trabalhadores, né? Então a gente tem realmente um ponto interessante, que eu vejo que é um ativismo, sim, dos sindicatos. Muitas pautas são legítimas, muitas pautas são verdadeiras, né? Nós não estamos falando aqui que não existem problemas, né, a serem solucionados. Então tem o Ministério Público, tem o Ministério do Trabalho, tem os sindicatos justamente fomentando isso. E a NR21, né? A NR21 é um assunto muito interessante. E quanto a essa NR1, né? Nós vamos deixar então para o segundo bloco, que é um tema muito interessante para estar se falando, tá certo? Perfeito. Mas deixa eu passar aqui um recadinho, doutor Alan. Pessoal, deixa eu anunciar nossos patrocinadores. A Zuc Saúde Ocupacional, assessoria completa e especializada em SST, Segurança e Saúde do Trabalho, que aliás é referência e conta com atendimento nacional. O Centro Universitário ENIAC, que é tradição e referência em Guarulhos e região. E a Remunera Consultoria, especializada em remuneração estratégica, que também conta com atendimento nacional. Pessoal, durante aqui o bate-papo, fica aparecendo que os QR Codes, entra no site e conheça aí nossos patrocinadores, tá certo? Vamos aqui a um breve intervalo, mas fica aí com a gente, rapidinho. E ter a sua liberdade limitada, oportunidades, os sonhos ficarem cada vez mais distantes e a desigualdade cada vez mais perto. Todos nós sentimos isso nesse último ano. As pessoas com deficiência sentem desde o primeiro dia de vida. Ajude a APAE a continuar mudando essa realidade. Acesse o portal APAE Brasil. Há 66 anos atuando com carinho na superação de limites. Centro Universitário ENIAC, há 40 anos formando alunos com uma estrutura ampla, principalmente na área de tecnologia e saúde, com muitos cursos presenciais, híbridos e EAD. Então não tem desculpa para você buscar aquela formação que você precisa e diz não ter tempo. São 44 cursos de graduação, 11 cursos tecnólogos e 60 cursos de pós-graduação, tanto na área de saúde e esportes, informática e TI, direito, gestão e negócios, engenharia e arquitetura, engenharia e indústria e educação e licenciatura. E olha que legal, tem vestibular todos os meses, você pode usar a nota do Enem e tem uma condição especial, tem o Seguro Enem. Mesmo antes de sair a nota do Enem, você assegura e ganha 50% de desconto nas mensalidades. Se você se interessou, é só ligar, se informar que eles vão explicar direitinho para você. Se interessou, entre nas redes sociais, venha conhecer, mande um WhatsApp. Olha só, o Centro Universitário ENIAC está entre as melhores colocações do MEC. Venha fazer a diferença, faça ENIAC. Se você tem uma empresa, você precisa da Zuc e eu vou te explicar. A Zuc oferece ao RH da sua empresa assessoria completa em saúde ocupacional, engenharia e segurança do trabalho, todos os tipos de exames ocupacionais, mão de obra técnica especializada, além de cursos e palestras. A Zuc também é pioneira e especialista no e-social, para que o seu negócio sempre esteja em conformidade com as obrigações legais. Com uso de tecnologias modernas, inteligência artificial, soluções próprias, além do sistema SOC. Sua empresa tem acesso em tempo real a estatísticas e análises sobre a saúde dos colaboradores. E você que tem uma empresa sabe como é importante estar em dia com as informações que você presta para o governo, não é mesmo? A Zuc tem mais de 600 empresas atendidas, clínicas cadastradas e ambulatório próprio próximo à Avenida Paulista, ao lado do metrô Paraíso. Ligue e conheça mais sobre a Zuc Saúde Ocupacional.
São mais de 25 anos de experiência. É a assessoria que você precisa para a saúde da sua empresa. TV. Não perca tempo. Sintonize no canal 527 Claro ou nos assista ao vivo pelo YouTube. São mais de 1.700.000 pessoas do Alto Tietê conectadas numa TV 100% regional. Rede Alto Tietê, a nossa TV. Olá, estamos de volta e hoje o nosso bate-papo é sobre macro tendências do direito do trabalho para 2025. E estamos aqui com o Dr. Alan Franco. Ele é CEO da Franco Souza Advocacia, advogado trabalhista e palestrante. Um conhecimento incrível, pessoal. Já contou aqui bastante casos aqui, cases, histórias, né, Dr. Alan? Mas falando dessa questão aí de macro tendências, né? A NR1 está sendo atualizada em relação aos riscos psicossociais. Fala um pouco mais a respeito sobre a NR1. Perfeito. Existe no Brasil as normas regulamentadoras, né? E essas normas regulamentadoras, elas ajudam, né, de uma certa forma, as empresas a se organizarem e estarem em conformidade. A NR1, ela basicamente, ela trata justamente do gerenciamento de riscos, né? Então, existem N atividades no Brasil, N empresas, ok. Então, para ficar mais claro isso, é o exemplo, né, de uma caldeireira, né, de uma empresa, de uma indústria, né, que tem lá ferramentas, máquinas extremamente perigosas, né, e uma empresa, uma padaria, uma indústria de embalagens, enfim, uma coisa menor, vamos dizer assim, né. Então, toda empresa, ela tem um risco, ela gera um risco, pequeno, médio ou grande, enfim. E essa norma regulamentadora, ela é do Ministério do Trabalho, né? Então, as empresas precisam observar, né? Então, vamos imaginar aqui, até para ficar mais fácil, o ponto de partida, que todas as empresas precisam observar a NR1, tá? E em 2024, nós tivemos alteração, né, dessa NR21. Na verdade, nós tivemos 3 alterações, a NR1, a 16 e a 18. A 16 cuida de periculosidades, né, e essa alteração trouxe uma atualização em relação a inflamáveis, etc. E a NR18 fala sobre a construção civil. Então, vamos ficar só na NR1, que eu acho que ela é mais abrangente, né. O que aconteceu com essa alteração? Existem ali vários fatores, né, de risco, né, por exemplo, ergonômico, enfim, são várias frentes, né, e incluiu os riscos psicossociais. E é muito interessante esse ponto de partida, e eu gostaria até de deixar uma indicação de um livro aqui. Na verdade, tem 2 ou 3 indicações de livro. Porque quando eu falo de RH de alta performance, é interessante que o RH entenda contexto. E quando a gente fala de NR, nós estamos falando de conceitos e contextos. A NR ela é muito conceitual. E eu já tive o prazer de participar de audiências na Justiça do Trabalho, onde a discussão era NR. Eu tive o prazer de fazer reuniões com o Ministério do Trabalho, discutir NR, e eles são muito conceituais. Então, se está escrito A, é A. Se está escrito B, é B. Então, a empresa, o RH, ele precisa entender exatamente isso. Essa adequação, ela é conceitual. Vou dar um exemplo, tá? Nós tivemos um caso no escritório, onde uma empresa teve uma denúncia de assédio moral. O dono subiu numa mesa, chamou todo mundo de incompetente, etc. Tal. Houve uma denúncia no Ministério do Trabalho, virou o Ministério Público do Trabalho. Resumo, houve uma ação, né, coletiva, e onde o Ministério Público conseguiu ali a imposição de uma multa. Era uma multa bem alta, de mais de R$1 milhão. E aí nós fomos convidados a participar, né, fomos contratados. E o que eu percebi? Quando, ao propor um termo de ajustamento de conduta, que era uma solução jurídica, nós sugerimos que a empresa, essa multa fosse substituída, por exemplo, por palestras de combate e
para que aquilo não acontecesse mais. Combate contra o assédio moral. E foi aceito. Então, nós trouxemos 4 palestras por semestre, com psicólogo, advogado, médico, para falar sobre os métodos de prevenção, etc., o que é assédio. Então, a gente se preocupou bastante. Então, esse é um exemplo porque lá atrás nós já estávamos pensando quais eram as soluções que agora estão de forma obrigatória. A partir de maio de 2025, as empresas serão obrigadas a fazer o gerenciamento dos riscos psicossociais. E quais são os riscos psicossociais, né? Nós estamos falando de organização e nós estamos falando de interações interpessoais. É isso que a ANR quer saber. E quando chega na frente do juiz do trabalho, ele quer saber o que a empresa fez de preventivo para que a organização como um todo e as relações interpessoais estivessem adequadas, que combatessem de forma verdadeira esse tipo de ação. E quando a empresa fala não fiz nada, aí sim existe a possibilidade de ter uma condenação. Sabe quantos processos de 2020 a 2023 nós tivemos envolvendo essa questão de assédio moral e sexual? Não São mais de 419 mil processos envolvendo somente esses 2 assuntos. E quando a gente fala de contexto, existe um autor chamado Byung-Chul Han. Ele é professor de Berlim, da Universidade de Berlim. Ele traz um livro já de 2014, esse livro, e fala sobre... o nome do livro é A Sociedade do Cansaço. Em resumo, esse livro ele faz o seguinte. Antigamente nós tínhamos as doenças propriamente ditas, né, que traziam muitos problemas para os aspectos trabalhistas. E aí encontrou-se várias soluções, por exemplo, antibiótico, remédios específicos. E agora nós vivemos numa sociedade que esse problema psicossocial ele está muito presente. Então, a organização como um todo precisa pensar qual é a forma, quais são os antídotos, quais são as ferramentas que a gente, como empresa, precisa dispor para que o funcionário não adoeça em relação a esse ponto, tá? Então, a empresa amanhã é obrigada a contratar um psicólogo? Não, mas eu recomendo. Nem que se for algo consultivo. Por quê? Dentro daquelas soluções que eu trouxe em relação ao case, dentro de um TAC, que é um termo de ajustamento de conduta, nós substituímos uma multa milionária por 4 palestras, e dentro dessas 4 palestras semestrais tinha um psicólogo falando sobre a saúde mental, sobre a importância. Então, assim, o que a gente percebe, né? Essas movimentações têm a ver com antropologia, tem a ver com sociologia. Então, a sociedade está mudando e o direito vai acompanhando isso. O profissional de RH é necessário que ele esteja antenado a essas mudanças. Por isso que falar isoladamente que a escala 6x1 é um erro, na minha opinião, é um equívoco. O RH simplesmente fala assim, imagina, não existe escala 6x1 aqui no Brasil, mas olha quantos processos nós estamos falando, quantas pessoas estão adoecendo. E existem diversas condenações, inclusive por assédio moral por excesso de trabalho. Sabe aquele WhatsApp que nunca desliga? Quando eu converso às vezes com a RH, ele fala assim, nossa doutor, você não conhece a empresa, parece que você está falando da minha empresa. Eu mesmo fico recebendo o WhatsApp aqui do meu chefe até de madrugada. Então, esse é o contexto, né? Então, existe sim uma movimentação que não é só no Brasil. Nós tivemos desde a Revolução Industrial, onde as máquinas foram entrando nas empresas. Hoje a inteligência artificial tem otimizado os processos. Sou a favor da inteligência artificial, sim, mas isso, infelizmente, tem feito com que as pessoas perdessem um pouco a mão. Poxa, e esse assunto aí, quando a gente fala aí do psicossocial, até deixar aqui, claro, aqui para a nossa audiência, porque quando a gente fala de NR1, ela tem a ver com a saúde física, né? Tem a ver também com a ergonomia. E quando fala de psicossocial, tem a ver com a saúde mental. Sem dúvida. Né? Então, deixar bem claro. E que é um assunto que realmente é uma tendência para 2025. E como você citou que a partir de maio, né? E me parece que, você me curte se eu estou certo ou não, me parece que as empresas, acho que acima de 100 pessoas têm que cumprir com essa lei aí.
Não sei se essa informação mesmo. Sim, sim. Eu costumo brincar que é uma norma para todos, independente se você tem um funcionário ou 1000. Tem que pensar na saúde mental. Exatamente, tá? Porque é de fundamental importância e o custo disso é muito caro. Né? Muito caro, então é melhor já prevenir, né? Sem dúvida. E você sabe que é um assunto que daria para mais um programa, né? Sem dúvida. Aliás, eu estou pensando aqui, criar aqui dentro aqui no programa, o quadro jurídico, porque tem muitos temas aí, né? E, doutor, preciso passar aqui mais um recadinho, tá certo? Abner, por favor, coloca para mim aquela imagem lá do QR Code lá do curso de férias do ENIAC. Pessoal, no próximo mês, janeiro de 2025, em Guarulhos, irá ocorrer o curso de férias no Centro Universitário ENIAC, gratuito e com certificado. Cursos nas áreas de saúde, engenharia industrial, gestão, TI, educação e direito. Acesse o site através do QR Code que está aparecendo na tela para mais informações e inscrição. Aliás, o ENIAC está com um curso novo de medicina e recentemente o Centro Universitário foi avaliado com nota 5 pelo MEC. Parabéns, ENIAC, fazendo a diferença. Muito bacana mesmo o ENIAC, né? Estou com curso novo lá de medicina, o centro universitário teve nota 5, né? Então isso faz a diferença. Aqui em Goiás e região, né? Doutor Alan, são temas que você precisa voltar aqui no programa mais vezes, tá certo? Uma pena que o programa já tem aqui para os minutos finais, e eu quero te agradecer por você estar aqui, e você deixar suas considerações finais e reforçar suas redes sociais. Mas antes disso, eu queria realmente agradecer todos os meus convidados, né, que vieram aqui esse ano aqui de 2024, né, que vêm aqui e fazem a diferença. Eu brinco, eu falo que aqui é um MBA ao vivo, né, de tanto conhecimento, né. Então, gratidão. Deixe as suas considerações finais e a sua rede social, por favor. Perfeito. Acho que como última dica aqui, talvez para ajudar o RH, existe um livro chamado Fatores de Risco Psicossociais do Trabalho. O autor é Gustavo Franco. É um excelente material que vai de frente a essa atualização da NR1. Ali o profissional de RH, do direito, pode se aprofundar um pouco mais. E eu queria agradecer pelo convite, Cláudio. Para mim é uma honra, o seu convite para mim é uma ordem. Então, por favor, estou sempre à disposição. Espero ter contribuído de alguma forma com o seu público, que são grandes amigos, né? Então, eu de fato, a minha ideia é propositiva, a minha ideia é colaborativa, de parcerias. E eu tenho isso como DNA, né? Aquilo que eu puder ajudar, compartilhar, Sim. É sempre um prazer. Reforce as suas redes sociais, como te encontrar. Perfeito. O Instagram do escritório, né, francosouza.advocacia. Lá, por favor, tem bastante coisa, bastante material lá que a gente vai distribuindo, né, trocando informações. O nosso foco são empresas, né? Então, o RH para nós é uma porta, é um caminho e vice-versa. Nós estamos à disposição dos RHs para troca de experiências, para fazer as coisas acontecerem. Bacana. E só para finalizar aqui, você atende qual região? Nós atendemos o Brasil inteiro. Brasil todo? O Brasil todo, né? Hoje nós temos uma capitalidade assim, muito interessante. Primeiro, que os processos são judiciais. Segundo, que nós temos parceiros. Terceiro, que nós temos associados. Então, é um escritório que está à disposição das empresas, olhando justamente para quê? Para soluções inteligentes, coisas que realmente fazem sentido. O advogado que fica atrás lá do seu gabinete, o ar-condicionado, é um estilo de vida, é um estilo de profissional, ao qual eu respeito, mas o nosso estilo é um pouquinho diferente. Nosso estilo é de somar, de juntos, né, entendendo os problemas da empresa. Eu sou um cara que participo de perícias, né? Então, geralmente o advogado não vai em perícia. Então, tem perícia de insalubridade, eu estou lá, às vezes, para questionar, porque isso realmente não é o que aconteceu. Né? Então, a defesa da empresa é de uma forma muito prática, muito voltada para soluções. Né? E é isso, acho que estamos aqui para somar com os RHs. E com certeza você vai voltar mais vezes aqui, porque um conhecimento, uma experiência incrível, né?
E eu brinquei aqui, mas é verdade. Criar aqui um quadro jurídico, porque são temas, assuntos necessários para se falar aqui no programa, para poder orientar, né, tirar a dúvida da nossa audiência, né? Então, mais uma vez, gratidão, doutor Alan. Eu que agradeço. Maravilha. Quero agradecer novamente a nossa audiência, nossos apoiadores, a BRH Brasil, a PG Portugal, e os nossos patrocinadores, a ZUC Saúde Ocupacional, o Centro Universitário ENIAC e a Remunerar Consultoria. Pessoal, eu estou nas redes sociais, no LinkedIn Cláudio Luve e no Instagram Cláudio Luve 16. E eu aguardo vocês na próxima semana, quarta-feira, pessoal. E com um tema bacana sobre confiança, hein? Olha só, pessoal. Tchau, tchau, gente.